Bom, pessoal, nosso grupo é o grupo 4 e ele é composto por mim, Rafaela, Bruno Lopes, Diogo José, João Pedro e Leonardo. Nós ficamos com o tema convênios e sua eficiência administrativa. Eu vou iniciar falando um pouco sobre o conceito de convênio. Bom, o convênio ele é um ajuste celebrado pela administração pública com entidades particulares, sem fins lucrativos ou órgãos públicos, pelo qual se transfere voluntariamente recursos públicos que visa a execução de determinada atividade, projeto, serviço, aquisição de bens ou eventos de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. O momento atual impõe desafios e inovações ao setor público. De um lado, a escassez de investimentos torna necessário encontrar formas mais eficazes de aplicar os recursos disponíveis. De outro, a transformação digital provê continuamente novas soluções tecnológicas para otimizar os serviços públicos. Com isso, a gestão de convênios passou a desempenhar um papel de protagonismo no setor. Os convênios eles são ajustados com a administração pública de forma direta, dispensada a licitação, como é disposto na Lei 8.666 de 93. O convênio ele tem como objetivo a transferência de recursos para que o conveniente realize o plano de trabalho aprovado. Todos os parâmetros legais necessários para a plena execução desse convênio, ou seja, dessa forma de ajuste, estão previstos nessa lei, que eu já citei acima, 8.666 de 93, e também na portaria interministerial número 507 de 2011. O convênio é uma solução que permite a execução de certos processos por meio de parcerias com outras esferas do setor público ou mesmo com serviços privados, ou seja, trata-se de um mecanismo de mediação dessas parcerias com entidades sem fins lucrativos. No âmbito da administração pública, contratos e convênios são as formas jurídicas pelas quais a administração pública firma com um ou a outra entidade pública, com particulares ou com uma pessoa jurídica de direito privado, seja uma associação ou fundação. Um ajuste para a consecução de objetivos de interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração, no caso de concreto, e para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, no caso de convênio. A celebração de convênios ela deve obedecer aos princípios da administração pública, especialmente os princípios da impessoalidade, moralidade e da economicidade, sem descuidar também dos princípios de legalidade, da publicidade e da eficiência. Atualmente, esses ajustes, notadamente os convênios, representam para as entidades de interesse social uma importante e muitas vezes indispensável fonte de receita para a manutenção e implementação de suas atividades sociais. Então, agora, os colegas vão dar continuidade ao assunto. Obrigada. Olá, sou João Pedro. Vou falar sobre a distinção tradicional entre convênios e contratos. No Brasil, ainda se faz a distinção entre convênios e contratos. O convênio distingue-se do contrato conquanto ele tenha um ponto em comum acordo. No contrato, os interesses das partes são divergentes e opostos, e no convênio, os interesses das partes são divergentes e de interesse recíproco, executando em regime de mútua cooperação. Os convênios administrativos são, pois, acordos firmados pelos mais diversos entes públicos, nada obstando, porém, que se realize esse ajuste entre entidades públicas e particulares, visando a realização de objetivos comuns. O convênio tem sido um instrumento amplamente usado pelo poder público, quando se liga a outros entes, públicos ou privados, em regime de colaboração, almejando objetivos comuns, ainda que cada participe por sua obrigação distinta de acordo com suas possibilidades. Contrato versus convênio.
O convênio é um acordo que tem por parte órgãos, entidades da administração e organizações particulares. Os objetivos são recíprocos e a cooperação é mútua. No contrato, o interesse das partes é diverso, pois a administração objetiva a realização do objetivo contratado e ao particular interessa o valor do pagamento correspondente. No convênio, os interesses das partes são convergentes. No contrato, os interesses das partes são opostos. Portal de convênios. Sincov. No Brasil, a gestão dessas parcerias é feita por meio do Sistema de Convênios, uma plataforma lançada pelo governo federal em 2008, seguindo uma tendência mundial de otimização de processos. O sistema visa a desburocratização do estabelecimento e da manutenção dos convênios. Permite a realização dos atos e procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria celebrados pela União. Obrigado. Olá, eu sou o aluno Leonardo e vou dar continuidade na apresentação falando sobre o Siconv, que é um sistema de convênios. Ele foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. A sua utilização contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente à população. O Siconv é um sistema aberto à consulta pública, disponível na internet e que tem por objetivo permitir a realização dos atos e procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas, informações acerca de tomada de contas especial dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria celebrados pela União. O Siconv foi regulamentado pelo Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, que tornou o seu uso obrigatório por todos os gestores de recursos públicos executados de forma descentralizada, convênios e contratos de repasse. Vamos falar agora sobre o gestor de contratos e convênios administrativos. Ele é um servidor responsável por acompanhar, fiscalizar e controlar os recursos, sejam eles humanos, financeiros e administrativos, garantindo a funcionalidade durante toda a execução contratual em conformidade com o objeto. A designação do representante da administração deverá ser atribuída à pessoa que tenha conhecimento técnico básico sobre o assunto, uma vez que essa função requer ação proativa de forma a subestimar a autoridade competente dos fatos que estão acontecendo ou que poderão acontecer, viabilizando uma análise mais detalhada para tomadas de decisões. Então, o gestor de contratos ele precisa ter esse perfil proativo. Ele, além de saber tudo sobre o que está acontecendo, ele também tem que ter essa noção futura, essa prévia, né, dos acontecimentos, para que quando elas aconteçam, ou se aconteçam, ele tenha logo uma tomada de decisão e não peque pela demora. É importante que a administração não indique o representante do contrato ou convênio simplesmente para cumprir as formalidades da lei. O importante é que haja o acompanhamento durante a execução para atuar de forma proativa. Listamos aqui atribuições de um gestor acompanhando a forma nos aspectos administrativos de planejamento, controle e direção na fase inicial da execução do objeto. Então, compete a ele acompanhamento na execução do contrato convênio, a análise das falhas cometidas pela contratada ou partícipe, análise de relatórios e solicitações por parte do contratado ou partícipe,
análise e atesto da nota fiscal e documentos relativos a pagamentos, análise e manifestação quanto ao ajuste ou recapitulação do contrato, análise e manifestação sobre o acréscimo ou redução do contrato ou convênio, análise e manifestação sobre prorrogação do contrato ou convênio, cobrança de garantias contratuais, determinar a correção e a readequação na execução do contrato-convênio, a elaboração de relatórios periódicos e final, indicação de penalidades, instrução processual, manifestação sobre retenção de pagamento, notificação relativa à divergência na execução do contrato-convênio, recebimentos do objeto e solicitação de parecer técnico e ou jurídico. Bem, gente, eu sou o Diogo, eu vou falar um pouco sobre gerência de controle de contratos e convênios, a GECON. Vou depois falar sobre os processos e as fases do convênio. Então, vamos lá. Gerência de controle de contratos e convênios, GECON. A gerência de controle de contratos e convênios desenvolve atividades de controle e registro, oferecendo suporte técnico aos gestores de contratos, convênios, coordenadores de projetos, programas e demais envolvidos no processo de contratações e parcerias. Então, quais são as atribuições da gerência de controle? Análise de demandas e solicitações internas e externas à instituição, análise de processos de atividades quanto às rotinas internas do setor, análise de prestação de contas de projetos financiados pelos órgãos de fomento, análise de repactuações e reajuste, que é o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, análise de procedimentos administrativos contra as solicitações de termo aditivo nos contratos, análise dos termos de contratos, convênios e demais termos congêneres, consulta e registro dos sistemas, controle de contratos, convênios e demais termos congêneres, que é a movimentação de arquivos e planilhas, formalização, registro e publicação de atos de registro de preços, contratos, convênios e demais termos congêneres, suporte e orientações técnicas aos gestores e fiscais de contratos, coordenadores de projetos e demais servidores demandantes, e disponibilizar através do endereço eletrônico tudo isso. Então, de modo geral, a gerência de contratos e convênios cumpre um papel importante de interação, ou seja, ele vai fazer aquele elo entre os entes públicos e privados que objetivam, então, que celebram contratos, acordos, convênios e termos de cooperação. Claro, observando o cumprimento da legislação vigente. Então, ele vai atuar ali como uma espécie de assessoria, como forma de garantir a eficiência do controle do trabalho do gestor também. Certo? E os processos que constituem a gestão de convênios, quais são eles? Proposição, que é o projeto com base nas necessidades dos órgãos de gestão, desenvolvido e apresentado por órgão da administração pública ou entidades sem fins lucrativos. Então, ali é quando vai se dar início ao processo de um convênio, um contrato. Aliás, ao processo do convênio. Celebração, que é o recebimento da convocação para assinatura após aprovação e publicação no Diário Oficial, alterando o status de proposta para convênio ou contrato de repasse. A execução, que é a concretização do objetivo do convênio, que é a atuação de fato ali do trabalho. A fiscalização, que é o acompanhamento da aplicação dos recursos repassados e comprovação da compatibilidade com o que foi estabelecido no plano de trabalho. E, por fim, a prestação de contas, que é a demonstração da correta aplicação dos recursos federais recebidos pela entidade executora. E quais são essas fases do convênio, Que não tem essa imagem aqui para deixar bem simplificado. É a proposição, que é o interessado elabora a proposta de trabalho e encaminha para o órgão responsável pela política pública. Depois vem a celebração de formalização, que é quando é assinado, que é formalizado a celebração do convênio e é publicado posteriormente no Diário Oficial da União, que quando de fato o convênio está firmado. Execução, objeto do convênio é executado, seguindo normas orçamentárias e plano de trabalho estabelecido, e a prestação de contas. É o órgão ou entidade que recebeu recursos públicos demonstra a correta aplicação do dinheiro recebido. Em síntese, são essas fases aí do convênio. Obrigado aí pela atenção. Olá, eu sou o Bruno e vou dar continuidade ao que foi explicado anteriormente, que eram as fases
do convênio, certo? Aqui, basicamente, eu vou falar sobre o ciclo de acompanhamento e fiscalização do convênio, onde esse ciclo ele envolve o gestor, que vai ser o responsável pela coordenação, pela aplicação e pelo funcionamento do processo que envolve o convênio. E nós temos aí, nós botamos um organograma que explica basicamente o papel do gestor dentro do processo, dentro da execução do processo que vem a firmar o convênio, certo? E, no caso, o gestor, dentro desse processo, ele funciona como uma porta de entrada do contrato na instituição, que consequentemente atuará dentro de suas atribuições e deveres, subsidiando a administração de informações capaz de fornecer elementos necessários para ações preventivas e corretivas, ou seja, o gestor ele é importante tanto antes, durante e depois de todo o processo do convênio, de execução do processo que vem a gerar o convênio. E ele atua onde? Ele tem atuação direta com o contratado, atuação direta com o ordenador de despesa, no caso alguma autoridade pública competente, e acompanhamento direto na tramitação do processo. Então, nesse organograma que nós botamos, ele atua como intermediário do contratado ou parceiro com o ordenador da despesa. E dentro do processo o qual ele vai gerir, ele vai administrar, tem-se as obrigações contratuais, que dependem da execução do objeto que está em questão, do objeto em questão, e da questão do pagamento, da questão que estão dentro das obrigações contratuais para que o processo tenha andamento e o convênio assim se estabilize. Nesse slide agora, nós vamos abordar a questão do impacto dos convênios na administração social e na gestão pública, porque toda essa conjuntura que envolve a administração do gestor junto ao processo do convênio, ele tem um impacto. E os impactos têm que ser mínimos para o Estado, os impactos negativos têm que ser mínimos, e os impactos positivos para a sociedade, para o que é o maior, que é o produto final do convênio, vem a ser a sociedade. Então, o primeiro ponto a ser destacado é que a gestão de convênios representa um mecanismo de controle social, ou seja, para que a população tenha acesso à gestão pública, fiscalizando e monitorando a execução dos serviços. Consequentemente, é promovida uma transparência maior em relação ao uso dos recursos financeiros. Somente por meio de um controle social efetivo, o cidadão pode averiguar e se sentir mais seguro quanto ao cumprimento por parte dos órgãos públicos de responsabilidade governamental. Então, o gestor tem um papel muito importante nisso. Ele funciona como agente de execução e agente que vai deixar transparecido para a sociedade que está sendo feito, certo? E cabe à população também a questão da fiscalização junto ao gestor, que coordena todo o projeto todo o processo de convênio, né? E nem sempre os servidores ou mesmo a infraestrutura disponível é suficiente para atender às demandas específicas da população. Então, para isso, cada região, seja um estado ou município, tem suas particularidades. E não basta somente que os órgãos de gestão trabalhem de forma coordenada. Deve haver um nível de flexibilidade e adaptação para suprir as necessidades de cada lugar. Então, cada local, cada estado, município, cidade, estado, possui suas particularidades que devem ser levadas em consideração na formulação de um convênio. E o impacto da gestão de convênios é extremamente positivo quando realizado com eficiência. O cidadão é diretamente alcançado pelas parcerias formadas. Como um exemplo de convênios que podem ser firmados junto à sociedade, transporte escolar, o Fundeb, que é muito importante, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, a criação de plataformas de acesso à informação e etc. São convênios exemplos de convênios brasileiros aqui no nosso país, que são extremamente importantes e positivos para a sociedade, certo?
E é necessária conscientização para que definam, entre outros aspectos, critérios objetivos de habilitação e seleção das entidades beneficiárias e de alocação de recursos e prazo do benefício, prevendo-se ainda cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade, uma punição no caso se a verba destinada ao convênio não for destinada para o qual ela veio, né? Certo? E essas exigências, embora positivas, se encontram muito aquém do que deveria prever para viabilizar o cumprimento dos princípios, normas estritas e valores presentes nos convênios para todos que utilizem, gerenciam e administrem recursos públicos. E as verbas repassadas, as ações de fomento, os auxílios, as ajudas, as contribuições e tudo aquilo que envolve o erário público que é destinado ao convênio, eles devem favorecer o bem-estar geral. E ainda mencionados repasses, fomentos, auxílios, contribuições, subvenções e subsídios se submetem, dentre outros, aos principais princípios da administração pública, o famoso LIMP, a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, igualdade e ainda a finalidade, que são os pilares, que são os princípios fundamentais da administração pública. Nada disso que envolve o convênio está fora desses princípios. E com isso nós finalizamos nossa apresentação. Muito obrigado e até a próxima.